Como que é esse caminho até virar frei? Como que foi? Legal. Eu entrei então no convento, Vilela, com 18 anos. Tá. Com 18 anos eu entrei no convento. Aí o que acontece? Você é aspirante. Você deseja, você aspira essa vida. Então eu entrei no convento, colocaram em mim uma calça jeans azul e uma camiseta branca. E ali eu fico aspirando, eu fico olhando os freis e falo, é isso que eu quero, não é o que eu quero? Você fica naquela, né? Depois disso, o meu processo demorou apenas 3 meses e eu fui para a segunda etapa, que é o postulantado. Eu recebi um mini hábito que é postulante, ou seja, é uma etapa maior. Eu já entrei mais na vida, eu disse que eu quero, eu aspirei, agora eu estou dizendo, não, é isso que eu quero abraçar. E aí você vai recebendo a regra, como é que você deve viver, como que é a vida dos freis, você começa a receber bastante conhecimento do carisma que você quer abraçar. Passando por isso, você vai para a etapa mais importante, que é o noviciado, onde eu recebo esse hábito religioso. Então eu recebi no meu noviciado. E aí eu me tornei um religioso. E aí eu entro na etapa mais importante da vida religiosa. Eu vou ficar num período um pouco mais recluso ainda. Recluso que eu digo sem ficar pregando, sem ficar em muito contato com o mundo externo. Eu vou ficar bem fechado. E esse período meu durou 1 ano, onde eu vou aprender o que é Cristo, onde eu vou aprender o que é igreja, eu vou aprender o que é a vida religiosa, o que é o carisma que eu estou abraçando. Feito isso, se eu quero, e a comunidade vê que eu estou pronto, eu vou professar os meus primeiros votos, os votos temporários, castidade, pobreza e obediência. Esses votos podem ser renovados até 9 anos. Depois de 9 anos, você tem que tomar uma decisão. No meu caso, 3 anos, eu fiz os votos temporários e depois eu disse que eu queria fazer isso para toda a vida, perpétuo. Como que é isso? É a mesma coisa, é um rito perante a igreja, sim, perante o bispo ou o seu superior, e aí você diante de todo mundo fala, eu quero viver isso aqui para sempre. Eu prometo a Deus castidade, pobreza e obediência. E eu quero viver nessa comunidade de vida, de religiosa, eu quero abraçar esse carisma e é aqui que eu quero viver. Aliás, Vilela, você falou uma coisa que ficou sem resposta. Não importa o que você é, a sua primeira vocação é ser santo. Agora, como você vai chegar à santidade vai mudar para cada um. Ah, tá. Então, para mim, é sendo sacerdote, para você fazendo um podcast. Você pode ser santo fazendo um podcast. Então, não importa o seu caminho, desde que seja um trabalho que Deus aprove, que Deus honre, uma vocação santa, você então vai ter o seu caminho de chegar à santidade. Cada um tem o seu caminho. O do Vilela passa pelo podcast, passa entrevistando pessoas, em conhecendo pessoas. Você vai ser santo dessa forma, eu sendo sacerdote. Então eu professei os votos temporários, e aí eu disse que era para sempre. E nesse processo eu estudei para ser padre. Eu fui para o seminário na diocese, estudei 2 anos de filosofia, 4 anos de teologia, me ordenei padre e tem 10 anos que sou sacerdote. E a partir daí, quando você foi ordenado padre, aí foi escolhido um lugar para você ou ainda não? Você tem que esperar? Eu, como sou religioso, eu não preciso ter uma paróquia. Não? Não necessariamente. Mas no meu caso, quando eu me ordenei, fui para a paróquia Nossa Senhora do Carmo, ali região do Grajaú, São Paulo. Tá. E ali eu fiquei 9 anos à frente daquela comunidade, liderando, ou seja, sendo o pastor daquela comunidade, cuidando do povo que ali estava. No meu bairro tinha 40 mil pessoas. E ali eu tinha que celebrar missas diárias, eu tinha que confessar as pessoas, visitar os doentes, dar catequese para a criança, para os jovens, fazer retiros e tudo que exige a evangelização. Todo dia tinha compromisso, então? Todo dia, padre... Não tem um sábado e domingo, assim, no padre? Outro dia? A gente pode pegar Hoje a gente tem o direito a pegar um dia na semana para descansar. Não é o domingo, porque o domingo sempre é o mais... Então vocês trabalham no 6x1. Por aí. Então a gente tem esse direito de pegar um dia na semana para descanso. Mas... É interessante, né, Vilela? O médico, ele é médico enquanto está no consultório e deixa de ser médico quando chega está em casa. Né? Todas as profissões, você está aqui me entrevistando, mas quando você chegar em casa, você não é o Vilela do podcast. Eu chego para o meu filho, e aí, filho? Como foi seu dia? Me fale mais sobre isso. Se bem que um podcast com os filhos vale a pena. Fala mais, isso! Cheguei para minha mulher, por que você fez esse arroz assim?
O que é o arroz pra você? Mas no meu caso, padre é padre em todo tempo. Então 24 horas, né? Ah, tá de férias, beleza. Mas no caminho até chegar às férias, alguém fala que quer confessar, alguém fala que quer um conselho, alguém quer uma oração. Então o padre é o tempo inteiro sendo Cristo para outras pessoas. Em algum momento, você chegou a ter dúvida depois que foi ordenado padre, tá há 10 anos? Teve um momento de dúvida ou se encontrou e é isso? Como que funciona? Porque imagino que todo mundo às vezes tem algum tipo de dúvida, né? A tua é em relação a isso ou em relação a outras coisas? A dúvida que eu sabia que eu poderia ter, eu tentei tirá-la antes. Que é? Vai que eu me apaixono lá dentro. Exato. E eu vou querer sair. Então o que eu fiz? Eu tinha uma menina que eu era apaixonado por ela desde os 11 anos de idade. Mas aí conhecendo a fé católica ali com 13, 14 anos, rapidinho, eu entendi que um namoro cristão deveria ser ali com 18 anos. Eu tinha colocado isso na minha cabeça. Esse negócio de namorar muito cedo não vai levar a lugar nenhum. Então quando eu tiver 18 anos, vou namorar. Só que detalhe, descubro que quero ser padre com 17. E não tinha namorado. Putz. Aí o que eu fiz? Eu não vou entrar desse jeito não. Quando eu tinha certeza já. Quando eu já estava convicto ali. Aí eu falei, pensando no e se, né? E se lá... Eu estava muito convicto, já tinha até meio... Eu estava disposto a esquecer essa menina, que eu gostava dela. Mas aí eu falei, não, para mim discernir, eu vou propor um namoro com ela. É uma pessoa que eu gosto desde os 11 anos. Eu tô com 17, desde os 11 eu gosto dela. Eu vou propor um namoro com ela, vou falar a verdade. Se ela aceitar, para mim vai ser uma experiência válida. E nessa experiência eu vou, de fato, tomar uma decisão. Mas você não falou assim pra ela? Sim. Falou assim, vamos namorar. Não. Se for horrível, não. Eu viro padre. Se for bom, a gente continua. Olha essa pressão na vida da pessoa. Não, eu quis dizer pra ela o seguinte. Mas você entendeu, né? Sim. Não, eu tentei deixar claro pra ela o seguinte. Né, Anitta? Né? Aí... Eu quis deixar pra ela assim, eu quis ser verdadeiro, tem uma vocação em jogo. E se você perder nesse relacionamento é por causa de Cristo, é por causa da igreja. Eu não queria enganá-la. Entendi. Eu não queria que ela fosse enganada nessa relação, eu queria que ela soubesse o que estava acontecendo. Eu tô pensando em ser padre, mas não tenho certeza. E o que ela te falou? Ela topa, claro. É mesmo? Claro. Desafio, né? É. E assim, com ela, sempre muito bom, a gente nunca brigou, uma menina maravilhosa. E com ela eu me sentia pleno. Mas depois eu me sentia vazio. Eu me sentia que faltava alguma coisa. Foi então que em 3 meses, eu creio que foi suficiente para mim decidir e entender que aquele não era o meu caminho. Então eu fui mais sincero com ela, disse, olha, já me decidi, agradeço pelo tempo que você me fez crescer, mas eu vou seguir minha vida, você vai seguir a sua. E ali me decidi a ser religioso. Então essa foi uma dúvida que eu tirei antes. Entendi. E foi importante, Vilela, porque durante o meu processo, claro que chegou esses questionamentos. Só que eu já tinha resolvido. Então para mim foi tranquilo todos os processos que eu vivi de falar, não, isso daí eu já tirei da minha cabeça já tem um tempo. Entende? Tive essa chance e depois, Vilela, um dos meus grandes questionamentos, eu acho que aí a gente já pode entrar naquela questão das 4 da manhã. Sei. O que acontece? Um dos grandes questionamentos das minhas grandes crises foi em relação ao sono. É mesmo? Por quê? Porque eu entro no convento dormindo até meio-dia. Como assim? Eu era aquele moleque... Era assim. Eu era aquele moleque... Dormir tarde e acordar tarde. Dormia tarde e acordava tarde. Sim. Eu era esse daí. Jogava videogame até tarde, Sim. Ou então tava na rua até tarde. E depois dormia tarde e acordava muito tarde. Quando eu entro no convento, 5:30 da manhã eu tenho que acordar. Pra mim, super cedo. Pô? Só que a gente dormia às vezes 11 da noite. Ou seja, pouco tempo de sono. Mas detalhe, na época que eu entrei, tinha que todo mundo acordar 1 hora na madrugada para ficar diante de Jesus adorando ele, rezando. Então, ou seja, eu já dormia tarde, acordava 1 hora na madrugada e acordava super cedo. Poxa. Aí essa foi a minha maior crise dentro do convento. Demorou um pouco para se acostumar. Eu acho que eu não vou dar conta disso aqui, não. Porque eu preciso dormir, se eu não dormir não vai dar certo, não. Acordar de madrugada. Acordar de madrugada e tal. E aí, Vilela, era questão de tempo, era questão de exercício, era questão de disciplina. Com o tempo eu fui ficando forte, com o tempo eu fui ficando com couro grosso. E, ou seja,
acordar na madrugada, acordar muito cedo, dormir pouco não se tornou um grande problema para mim. Mas claro, dormíamos 6 horas, aí tá bom, 5 a 6 horas era um sono que a gente dormia, mas para mim era muito pouco. E aí eu já entro na madrugada porque você falou de acordar às 4 horas da manhã, porque aí eu atribuo a isso, Vilela, aquilo que a gente mais gosta é o que Deus tira. O que para mim era tão caro foi o que Deus tirou. Então, em determinada quaresma da igreja, a igreja sempre tem as suas quaresmas, e você sabe que na quaresma o povo fala, eu vou me abster disso durante os 40 dias. Abre mão de alguma coisa. E a minha quaresma, já como padre, já tinha 5 anos de padre, a minha quaresma era assim, eu vou tirar doce e vou tirar refri. Toda quaresma era isso. Eu falei, cara, eu já sou sacerdote, eu preciso melhorar esse processo, eu preciso fazer uma coisa que me ajude mais a me encontrar com Deus, a me relacionar com Deus. Foi então e uma coisa que me custe mais, porque doce já não estava me custando tanto 40 dias. Foi então que na primeira hora já veio na minha cabeça, o seu sono. Você pode dar o seu sono a Deus. E eu falei, vou dar o meu sono a Deus. O que eu vou fazer? Eu vou acordar durante 40 dias às 4 horas da manhã. E neste momento, irei rezar o rosário que eu rezo todos os dias. Eu já rezava o rosário, vou rezar o rosário diante do Santíssimo Sacramento às 4 horas da manhã. O rosário são quantos terços? 4. 4 terços. Para alguns 3, mas o Papa João Paulo II colocou o último terço, então são 4. Eu rezo 4. Vilela, tinha tomado minha decisão. Partilhei com o meu superior na época, achou meio loucura, mas permitiu. Depois, partilhei com alguns amigos, acharam meio loucura e falaram, você vai ver que você vai estragar a sua saúde e tal. Alguns amigos meus falaram assim, né? Isso aí não vai dar certo, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, é só 40 dias, vai dar certo. E eu sentia que aquilo podia me ajudar a eu com Jesus, certo? Vilela, tinha tomado minha decisão, de repente eu só perguntei para Deus, será que eu posso só colocar uma câmera para filmar esse momento que eu vou estar diante de Jesus? Porque é 4 da manhã. Vai que alguém está com insônia. Vai que alguém não consegue dormir. E Vilela, eu já tinha... Tem muita gente que acorda também esse horário para trabalhar. Eu tinha feito uma experiência no meu Instagram de às vezes ligar na madrugada, 1, 2 da manhã, e mais de 1000 pessoas apareciam do nada. E eu não aparecia, eu não falava nada. E eu falava, esse povo não dorme? Eu falava... E eu tô acordado esse horário, por exemplo. Pensando nessas pessoas, eu pensei, se a transmissão estiver ali, vai que alguém tá com insônia, pensando besteira, sei lá o quê. Tá num momento difícil. Tá ali, o Frei tá rezando, posso ser uma companhia para ela. Mas era uma penitência minha. Vilela, Deus permitiu, filmamos. Na primeira quaresma que eu tinha me decidido a fazer, de repente eu tô lá rezando, 20.000 pessoas, 30.000 pessoas, 40.000. Às 4 horas da manhã. 60.000. Aí beleza, 60.000. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Loucura. 4 da manhã. Porque veja, as pessoas muitos acham que eu fiz uma live às 4 da manhã para ter público. Mas em quem? Você é da internet. Quem em sã consciência escolheria esse horário? Seria Nunca. Loucura. Loucura. Você escolhe 9 da noite, 8 da noite, hora do almoço e tal. Vilela, 60.000. Aí na outra semana, 90.000. 120.000. 150.000. Eu não tô acreditando. Foi chegando no meio, 20 e poucos dias, 200.000. 230.000 pessoas. Até que naquela primeira, nós já batemos o recorde de 317.000 pessoas ao vivo, assim, nas minhas redes sociais só. E eu entendi que aquilo que Deus estava pedindo para mim, na verdade, ele iria pedir a mesma coisa que pediu para mim, para um monte de pessoas. Porque depois eu fui descobrir, Vilela, que Jesus acordava de madrugada para orar. Era uma prática de Jesus. Ele ficava a noite inteira em oração. Ele saía na madrugada para rezar e falar com o seu pai. Então, o pedido que Jesus fez para mim, ele fez para inúmeras pessoas. A madrugada fomos descobrindo que é um horário de muito poder, ou seja, é onde você não tem o WhatsApp chegando. É onde você não tem interferência das pessoas. Todo mundo está dormindo, praticamente, a maioria dos casos. Um silêncio no seu bairro.
É um horário onde você se conecta com Deus, onde você dá o seu primeiro horário para Deus. Então a gente percebeu que na madrugada tem uma coisa diferente. E aí a gente reza das 4 às 6 o Santo Rosário com milhares de pessoas. Na última agora, Vilela, porque aí nós não paramos, hoje nós fazemos a quaresma da igreja e a quaresma de São Miguel, que eu costumo chamar de os 40 dias com São Miguel Arcanjo, que é uma invenção franciscana, de Francisco de Assis. Francisco de Assis fez 40 dias dedicados a São Miguel. Então eu faço a quaresma da igreja, 40 dias, e 40 dias dedicados a São Miguel. Quaresma da igreja, no período da quaresma da igreja, e São Miguel de 15 de agosto a 29 de setembro. 15 de agosto a 29 de setembro. Vilela, no última quaresma da igreja, só nas minhas redes sociais, a gente bateu um número, olhando assim nas minhas redes, Instagram, Facebook, YouTube, 470 mil pessoas, celulares conectados, fora a televisão, que também a Canção Nova está conosco. Então a gente acredita que chegamos a mais de 1 milhão de pessoas, sem dúvida alguma. Cada celular conectado às vezes tem mais pessoas e coisas do tipo. E olha, tem acontecido tanta coisa. É incrível o que Deus pode fazer, Vilela, quando você se dispõe a rezar.